E você também pode pintar uma tela assim aí na sua casa, do começo até os acabamentos finais. Porque eu vou mostrar nesse vídeo que você é capaz de criar, desenhar e matizar suas pinturas. Eu sou o Gustavo Rapassi e eu vou mostrar agora um passo a passo completo para você conseguir pintar de um jeito descomplicado. Então vamos começar desenhando com um carvão. Poderia ser um lápis também, mas o carvão ajuda a desenhar porque ele tem uma cor forte. É um carvão comum, mas ele é comercializado nas papelarias com um formato de lápis, o que facilita bastante para fazer os desenhos. E logo eu vou te dar dicas de como desenhar. E você pode usar uma tela comum, como eu estou usando aqui, mas também pode usar madeira nova e madeira de demolição, ou até mesmo objetos de cerâmica, como panelas e vasos, ou peças de alumínio, como bacias e formas, para pintar da mesma forma que eu estou mostrando aqui. Enfim, use a sua criatividade e aproveite o que você tem. E na hora de pintar, você vai usar tintas que não têm cheiro, que não são tóxicas, porque são solúveis em água, como a tinta PVA e até restos de tinta de parede. Como eu vou te mostrar aqui, usando um látex branco, aqueles corantes de tinta de parede e também tinta PVA para artesanato. E na hora de começar a pintar, ter uma referência ajuda bastante, que é uma imagem que vai te oferecer as informações que você precisa para pintar sua tela, porque fazer simplesmente de imaginação e de memória pode faltar os detalhes, principalmente detalhes de luz e sombra. E aí então você vai colocar umas pinceladas de tinta branca num copinho descartável e colocar algumas gotinhas de corante azul. A tinta não precisa ficar uniforme no copinho e assim você já pode passar direto na tela manchando para fazer o céu. E o pincel pode ser comum, tipo trinche de pintar parede. Vai manchando procurando a tonalidade que você quer e não se preocupe com perfeição. Por isso é muito importante escolher uma referência que tenha as cores que você gosta, que represente o seu estilo e de preferência que represente a região onde você mora, onde tem as características que você conhece. Por mais que seja comum para você, pode ter certeza, vai ser muito interessante para as outras pessoas. Seja onde for que você vive, em região urbana, região de mata, de praia, de montanha, de frio, enfim, pintar o que você conhece vai marcar o seu estilo e vai desenvolver a sua criatividade. E na hora de desenhar, você vai perceber que todas essas características são naturais em você. Então risque com a sua capacidade, sem preocupação de ficar perfeito, e depois você vai arrumando na hora de fazer a pintura. E no caso dessa paisagem, nós vamos começar pintando pelo céu, porque o céu está por trás de tudo. E pode usar isso como regra, sempre você vai pintar primeiro o que está por baixo. Então faça todos os acabamentos, as bordas, as laterais, tudo agora, não deixe para depois, porque se você for fazer depois, pode acabar borrando na sua pintura. Agora não é o momento de você se preocupar com detalhes, agora sim é o momento de você simplesmente revestir de tinta sem procurar a perfeição, para depois caprichar nos detalhes. Mesmo que essa tinta seca muito rápido, não tenha a preocupação de querer corrigir tudo nesse momento. Porque agora você só vai revestir a sua tela, ou a madeira, ou o objeto que você está pintando, você vai revestir com a cor que você quer. E depois você volta então, caprichando e trabalhando aos poucos em regiões menores e localizadas. Fazendo assim vai facilitar bastante o seu trabalho e vai dar uma qualidade na sua pintura. Então não tenha pressa, entenda que é uma etapa de cada vez, assim você vai aprendendo a controlar a sua ansiedade. E por isso pintar é uma atividade terapêutica. Você sabia que para desenhar você precisa desenvolver o seu lado racional? Então, se você tem dificuldade para desenhar, pode ser que está faltando estimular o seu lado racional, o seu lado crítico. E desenhar vai te ajudar a desenvolver esse raciocínio lógico, as proporções, as comparações, as observações, até mesmo na sua vida. E pintar ou trabalhar com as cores vai te permitir colocar para fora as suas emoções. Sentimentos bons e ruins que você guarda e que podem estar te sufocando ou que poderiam estar alegrando as outras pessoas.
Então por isso é bom a gente colocar esse sentimento para fora e mostrar o que a gente sente, para você não ficar guardando sentimentos ruins ou para você levar os seus bons sentimentos e a sua alegria para a vida das outras pessoas que convivem com você. Porque muitas vezes a pintura é uma forma de você expressar aqueles sentimentos que são difíceis de expor com palavras. Porque quando a gente pinta, a nossa mente vai longe, você desliga dos problemas, esquece de tudo e dá um tempo para sua mente descansar. Assim você se fortalece e volta melhor, mais forte para a sua rotina depois. Porque viver em paz não quer dizer que você não vai ter problemas, mas quer dizer que você vai estar bem para conseguir resolver os desafios do dia a dia. Então por isso a gente pinta, para ficar em paz. E como você está vendo agora no vídeo, agora é o momento de retocar. Então você vai controlando a intensidade de branco dentro do copinho ou manchando direto na tela, para que você consiga fazer um azul mais claro e até quase branco para fazer as nuvens. E assim você vai controlando a intensidade de branco e vai manchando com um pincel tipo trincha, um pincel largo, para fazer as texturas da nuvem, procurando imitar o que você está vendo na referência. E assim a gente passa horas da nossa vida curtindo, fazendo o que a gente gosta. E para quem fala que não tem tempo, a vantagem dessa tinta secar rápido é que você pode fazer um pouco agora e vai retocando depois no momento que você tem. E agora, para fazer o horizonte, você pode acrescentar o verde oliva no mesmo copinho que está a cor azul. Até então, a gente só usou o látex com o corante azul para fazer essa tonalidade do céu. Então nós vamos acrescentar agora um pouquinho, bem pouquinho, do verde oliva da tinta PVA para artesanato, para a gente chegar nessa tonalidade de horizonte, porque quanto mais azulado e quanto mais claro, mais vai dar a sensação de que esse horizonte está lá longe, sumindo na nossa vista. E isso que eu te falei agora é uma técnica de pintura. E eu sei que tem gente que não pinta porque fala que pintar é só para quem tem o dom. Mas olha, eu te garanto, você aprendendo a aplicar as técnicas de pintura, qualquer pessoa consegue pintar o que quiser. Porque aí o dom vai se manifestar em você, o dom vai se desenvolver em você. Basta querer, se dedicar e estudar. Porque tem gente que tem o dom, mas não estuda, não evolui, não desenvolve, acaba desperdiçando o dom que tem. Então, por isso, é importante você estudar e aprender corretamente as técnicas, tanto de desenho quanto de pintura. O dom existe sim, tanto para quem pinta, quanto para o músico, quanto para outras artes, até para outras atividades comuns do dia a dia, como vender, trabalhar, cozinhar, fazer jardinagem, enfim, tudo precisa de dom. E a pintura não é diferente, é um dom e que precisa ser desenvolvido com estudos, aprendizagens e técnicas. Por exemplo, aqui embaixo eu estou colocando um pouquinho da cor sépia, que é para deixar um pouquinho mais escuro, ali na divisa onde vai vir o segundo plano do horizonte. Assim a gente consegue criar uma sensação de altos e baixos, sendo a região que está mais clara, mais alta, e a região que está mais escura, mais baixa. E aí vai dar um efeito de luz e sombra e de volume. E essa cor sépia nós vamos usar em todo lugar que tiver sombra daqui para baixo. Por exemplo, essa região embaixo da copa das árvores, essas árvores que estão lá longe, pode usar a cor sépia por baixo e depois colocar um azulzinho ali por cima, né, aquele azul do céu. Ou poderia ser um verde mais claro, como o verde folha ou o verde pistache. Saber colocar o claro e o escuro no lugar certo é que vai fazer toda a diferença. Mas é muito importante você saber fazer a textura correta. Então, o jeito de pintar o céu é diferente do jeito de pintar a copa das árvores, que é diferente do jeito de pintar o capim que está embaixo. E essa informação serve para pintar tudo que você quiser. Por exemplo, se você for pintar água, mar, rio, ou se você for pintar animais com pelos, ou mesmo aves com as penas, enfim, qualquer detalhe que você quiser pintar, você pode usar todas essas regras que eu estou passando aqui. Porque não é a tinta que é mágica e milagrosa que já vai passar e já vai sair o efeito pronto.
Nem o pincel que é mágico e milagroso que vai imprimindo tudo certinho na tela. É você que precisa desenvolver as suas habilidades e entender o que tem que ser feito em cada situação. Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando um pincel de efeito. Mas aqui eu estou usando pincéis comuns, rústico, como esse pincel que eu estou usando aqui agora, que é um pincel de cabo amarelo, que ele é um pincel de cerda, ele é mais durinho. É um pincel de baixo custo e você pode usar também pincéis velhos, gastos, para criar esses efeitos de manchado, tanto da vegetação da copa das árvores, quanto da vegetação do capim que vai ser feito embaixo. E para fazer esse capim, a gente vai usar o verde pistache, que é um verde clarinho. Ou você pode usar o verde oliva com um pouquinho de branco também, dá o mesmo efeito. Mas o mais importante é você manchar para fazer a textura do capim. E não passar o pincel na horizontal, mas na diagonal, puxando, fazendo risquinhos. Puxando de cima para baixo, repetindo esse movimento até preencher toda a superfície da tela. E olhando na referência, você vai usar as três cores, verde pistache, verde oliva e sépia, misturando essas três cores para dar a intensidade de acordo com a referência, onde está mais claro, onde está mais escuro. Mas de regra geral, em cima você vai usar as cores mais claras e embaixo as cores mais escuras. Assim, usando essas cores mais escuras, vai dar a impressão de que elas estão mais perto de você e a cor clara está lá longe no horizonte. E toda essa informação, para quem está começando, pode parecer muita coisa. Mas não se preocupe, você pode errar à vontade, porque tudo tem jeito de corrigir. Basta você esperar secar e passar a tinta por cima. Mesmo a cor clara, ela cobre a cor escura. Então não se desespere, vai curtindo aí a sua pintura, curta suas sensações com as cores e com as tintas e vai corrigindo aos poucos, melhorando o que precisa ser melhorado. E as minhas aulas não são para apenas te ensinar a copiar, a reproduzir o que eu estou fazendo. Não, as minhas aulas são para mostrar que você pode criar também e que qualquer pessoa tem essa capacidade de criar, de elaborar e de conseguir desenhar e fazer tudo do começo ao fim nas suas pinturas aí na sua casa. E pode ser para pintar paisagens, como eu estou fazendo aqui, ou mesmo para pintar animais, aves, passarinho, fundo do mar, enfim, o que você quiser. Tem gente que gosta de pintar araras, o que você quiser você vai conseguir pintar. E o melhor, você vai conseguir pintar com o seu estilo, com as suas características, com o seu gosto, para fazer pinturas únicas, de um jeito que só você faria. Porque quando a gente faz assim, a pintura fica única, fica personalizada, a nossa realização é muito maior, porque você vê ali na pintura algo que é realmente seu, que é único, que identifica com o que você gosta, com o que você é. E seguindo todas essas regras do começo ao final da sua pintura, você vai entender que qualquer pessoa consegue desenvolver essas capacidades, mesmo que você nunca pintou nada, ou mesmo que você já tentou e não conseguiu ter o resultado que você queria. Porque pode ser que te faltou informação, muitas vezes falta oportunidade para você aprender e saber exatamente o que precisa fazer para conseguir o efeito que você imaginou. E eu sei que tem gente que pinta há bastante tempo, mas ainda não consegue criar, não consegue elaborar suas próprias pinturas e também tem dificuldade para desenhar, fazer seus próprios desenhos. Então, quando você aplica todas as etapas do método que eu mostro, você consegue fazer as etapas completas, do começo ao fim. Você consegue fazer da elaboração, da criação, até o desenho e até os matizados e os acabamentos finais. Mas para tudo isso você precisa estudar e aprender o jeito certo. Porque eu sei que tem gente que pratica a pintura de esperança, que é aquela pintura que você começa fazendo achando que o dom vai te mostrar todo o caminho, que vai te mostrar tudo o que você precisa fazer. E aí você começa a pintar e te falta informação, você não sabe qual cor usar, como desenhar, como fazer para ter um resultado autêntico. Um resultado que realmente vai te deixar feliz, vai te agradar e vai expressar o que você realmente quer, para colocar na sua decoração e para você mostrar com orgulho, falando, essa pintura foi eu que fiz do jeito que eu queria. Porque é muito bom poder mostrar a sua pintura assim, com orgulho dela, mostrando que você fez e que você conseguiu.
Isso também tem um poder terapêutico, porque te motiva e eleva a sua autoestima. Então é muito bom. Então me conta aí, o que você gostaria de aprender a pintar? O que você tem vontade, sempre teve vontade de pintar, mas nunca teve a oportunidade de começar? E pode ser para decorar a sua sala, seu escritório, sua cozinha, seu quarto, enfim, aonde você preferir. E pode ser também para presentear, para comercializar, para fazer exposição. Já imaginou você fazendo uma exposição? E olha, isso não é um sonho muito distante, porque eu tenho alunos que começaram do zero e já fizeram as suas exposições, já se realizaram de forma completa com as suas pinturas. Independente de qual seja o seu sonho, o importante é você curtir o momento com as tintas, tirar um momento para você. E olha, como você está vendo aí no vídeo, eu já fiz as copas das árvores usando 3 tons. O sépia, o verde oliva e o verde pistache. São as mesmas cores que eu usei aqui para fazer o pasto, porém fazendo uma textura diferente. E agora, você pode fazer os galhos das árvores usando uma cor sépia, não é a cor preta, é uma cor sépia para fazer fundo. E depois dessa cor sépia, a gente vai fazer um manchado em cima com a cor marrom e depois com a cor amêndoa, ou pode ser o amarelo ocre. Mas se você não tem a cor sépia, você pode pegar um pouquinho da tinta preta e misturar com um pouco do verde oliva ou qualquer outro tom de verde escuro que você tem aí. O importante é que não fique uma cor chapada, ou seja, uma cor única. Porque se você passar uma cor só, ela vai ficar sem volume, vai ficar em 2 dimensões, vai ficar amassada. Então, para que ela tenha volume, a gente vai manchar com algumas cores. Sempre começando com as cores escuras e depois passando as cores claras por cima. Por isso que você pode passar a cor sépia primeiro e depois de seca você vem manchando com um pincel mais durinho, fazendo uns efeitos de casca grossa assim nos troncos com a cor marrom. E aí depois de seco você vem com uma cor mais clara, que pode ser a cor amêndoa. E então repete isso em todos os galhos e tudo que tiver de madeira na tela. E então só depois que os galhos estiverem todos prontos que você vai fazer a copa das árvores, as folhas. Então por isso curta cada momento e cada fase da sua pintura e você vai ver que aos poucos vai acontecendo. E se você nunca pintou antes, eu recomendo que comece com uma tela um pouco menor, ou pode ser um pedaço de madeira mesmo, mas que seja um pouco menor, porque assim vai te tomar menos tempo, você vai ter o resultado um pouco mais rápido, e isso pode te animar. Porque no começo pode parecer muita coisa, pode parecer até cansativo. Eu sei como que é, porque eu lembro muito bem quando eu não sabia pintar nada, quando eu não fazia ideia por onde começar, que tipo de tinta usar, qual superfície eu ia gostar mais, e eu não sabia o que escolher para pintar, o que era o meu estilo, o que eu gostaria mais, que tinha mais a ver comigo. E aí, de tanto praticar, de tanto insistir, procurar informações e juntar, misturar as técnicas, eu consegui desenvolver um método, que é o método que eu uso para fazer as minhas pinturas. Então hoje eu consigo te transmitir essas informações de uma forma simplificada, de uma forma descomplicada, para você conseguir ir direto no resultado que você precisa. Então, se você nunca teve a oportunidade de aprender para conseguir fazer as suas pinturas, aproveite agora essas dicas e mãos à obra, pratique e me conta o resultado depois, porque eu gosto de saber e acompanhar a evolução de cada um. E olha, eu nunca falo que é fácil. O que existe é um conhecimento, porque a arte é uma ciência. Então, estudando, você consegue ter o resultado. Mas eu nunca falo que é fácil, porque muitas vezes não é. Você vai ter que enfrentar as suas dificuldades, enfrentar as suas limitações, mas aplicando o jeito certo, aplicando o método que vai te ajudar, você vai ter um resultado. E melhor, vai conseguir evoluir com esse resultado com o tempo, com a prática e com as técnicas corretas. Por exemplo, para fazer essa copa da árvore, você vai começar com um verde escuro, que é o verde oliva. E usando um pincel velho, você vai batendo, fazendo as folhinhas, imitando as folhinhas e a textura da copa da árvore. Perceba que não são batidas aleatórias, existem uns montinhos.
E você vai perceber isso olhando na referência que você está usando, a imagem que você está olhando para fazer as suas pinturas. Olha bem atentamente nos detalhes do que você está pintando, que você vai perceber que tudo tem uma sequência lógica, tudo tem um jeito de fazer. Porque se você bater aleatoriamente, vai virar um grande borrão. E não é isso. Existe um formato da copa e dentro desse formato você percebe uns montinhos. Esses montinhos tanto é no formato das pinceladas quanto nas cores das pinceladas. Então, por enquanto, a gente vai bater esse pincel com uma cor só, que é o verde oliva, mas depois a gente vai usar cores claras para fazer o efeito de luz e sombra. E é muito importante também você deixar aparecer um pouquinho do céu lá no fundo, não cobrir completamente a copa da árvore, assim vai ficar mais natural. E aí então vamos repetir isso até cobrir a árvore toda e no final ainda a gente retoca e corrige o que não ficou bom. E então, feita a copa das árvores com a cor verde oliva, você pode deixá-la secar bem fazendo outras pinturas em outros lugares, como por exemplo essa copa das árvores que estão aqui no fundo. A gente pode passar um pouquinho mais de sépia, porque o sépia vai dar o contraste com as cores claras, o que aumenta a sensação de volume em cada árvore. Feito isso, você pode passar um pouquinho de sépia também na copa das árvores que estão na frente, porém precisa passar mais na região central, onde vai pegar menos luz, menos luminosidade, né, dos raios de sol, para dar um efeito de que dentro da árvore ela está mais escura. E aí então, com o verde pistache, que é um verde mais claro, a gente vai passar nas pontas, nas extremidades das árvores, para dar mais efeito de luz, de luminosidade. Então a luz vai pegar mais na ponta das árvores. E vai repetir esse processo até preencher bem a copa das árvores. E aí você vai olhando e percebendo se ela precisa clarear um pouco mais ou se está bom assim. Eu estou sentindo que aqui dá para a gente clarear um pouco mais, então por isso eu vou usar o verde maçã, que ele é um pouco mais luminoso, um pouco mais claro, para a gente colocar nas extremidades. Pode até aumentar um pouco o tamanho da copa das árvores, pode pintar um pouco mais para fora, expandindo o tamanho de cada árvore.
Então a gente já tem que imaginar isso quando está riscando lá no começo. Tem que imaginar que a pintura vai ser um pouco maior do que o que a gente desenhou. E no final desse vídeo eu vou colocar a lista de material que foi usado para fazer essa pintura aqui. E você vai perceber que com pouca coisa você consegue fazer uma grande transformação. Basta saber aplicar as regras de pintura. Feito tudo isso, ainda você percebe que dá para clarear um pouco mais, então vamos colocar num copinho um pouquinho do verde maçã com um pouquinho de branco, dá uma misturadinha ali com o pincel e vamos batendo um pouco mais, de leve agora, são pinceladas bem de leve, pegando só a pontinha do pincel para não ficar muito marcado. Nós começamos fazendo essa pintura com um pincel tipo trincha de pintar parede, lembra? O pincelão largo. Depois foi diminuindo e agora é hora de fazer os detalhes com um pincelzinho fino. E para ficar mais natural, você pode refazer a pontinha dos galhos com a cor sépia e usando um pincel bem fininho, para depois bater com a tinta novamente por cima, aquela cor mais clarinha que a gente usou no final. Aqui embaixo das árvores também dá para a gente reforçar um pouquinho o contorno, corrigir um pouco a luz e sombra, né? Aumentar o contraste, escurecendo o que está por baixo e clareando o que está por cima. Nesse caso, eu até senti falta de aumentar um pouquinho o tamanho da copa das árvores. Então, já foi feito ali os galhos e agora vamos passando a cor verde oliva novamente, para depois passar a cor verde pistache, depois o verde maçã e depois a cor clarinha por cima novamente. Então, não tenha medo de errar, corrija à vontade e assim a gente vai aperfeiçoando, melhorando a nossa pintura. Copa das árvores refeitas, então vamos com um carvão riscar o que vai aqui na frente, que vai ser uma cerca de madeira. Novamente a gente vai riscar sem medo de errar. O carvão é fácil de apagar, então dá pra gente riscar e ver se tá legal, se não tá, diminuir, aumentar, subir, abaixar, enfim, fazer o que precisar para ficar do seu gosto.
Então agora é hora de cuidar dos detalhes. Com um pincel velho que tem a pontinha bem durinha, a gente pode passar a cor verde pistache misturado no copinho com um pouquinho da cor palha, ou pode ser branco também. O importante é deixar ela um tom um pouquinho mais claro para se destacar na cor que está no fundo. E aí nós vamos transformar esse borrão verde que está no fundo em pasto, fazendo todo riscadinho, todo manchado, desde aqui de cima até lá embaixo, mudando as tonalidades, colocando mais claro e mais escuro de acordo com a região que a gente vai passar. Mas é sempre dessa forma. E também fazendo com que o capim fique mais curto lá em cima e mais comprido lá embaixo, porque afinal ele está mais perto. Então tudo isso vai dar uma sensação de que essa região de baixo está mais perto de você e aquela região de cima está mais lá longe. É por isso que quando a gente olha uma pintura dessa, a gente tem vontade de entrar lá no quadro. Então quando você faz certinho, quando você aplica essas regras direitinho, você consegue transmitir essa sensação gostosa de dar vontade de entrar lá e sentar embaixo daquela árvore. E para fazer isso você vai usar poucas cores e um pincel velho. E um copinho também, onde você vai misturar a cor palha com a cor verde pistache e depois vai acrescentando o verde oliva e o sépia. É muito importante deixar todo o capim pronto primeiro para depois pintar a cerca, porque assim a gente não borra o capim na cerca que está por cima. E aí, na hora de pintar essa cerca que é de madeira, nós vamos usar as mesmas cores que usamos no tronco das árvores, que é a cor sépia, depois de seco a gente mancha com a cor marrom e depois de seco com a cor amêndoa. E então, novamente, a gente vai manchar com um pincel velho, fazendo umas texturas grossas, não pintando a superfície, mas deixando marcado. Deixa pegar a tinta em algum lugar, outros lugares deixa falhado e vai dando esse efeito amadeirado. Com a cor marrom, fazendo isso na cerca toda. Seguindo essas dicas, todo mundo consegue pintar. Mas pode ser que para isso, além de aprender as técnicas de desenho e pintura, você tem que se superar e enfrentar seus medos, crenças e limitações. Porque eu sei que muitas vezes falta informação,
Mas tem gente que tem a informação e fica falando que não sabe, que não consegue, que não tem jeito, que tem 2 braços esquerdos, que não tem coordenação motora, e ficar falando tudo isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar e que vai realmente trazer resultado na sua vida é você se dedicar e aprender as técnicas de pintura. E por isso eu estou aqui te mostrando como fazer. E então, depois de seco, você vai pegar um pincel um pouco mais fino e vai usar a cor amêndoa, mas usando só em alguns cantinhos, só na região mais alta dos troncos. Então agora me fala se você está gostando do resultado, se ficou alguma dúvida até aqui e me conta o quanto essa aula está sendo útil para você. E aí então você pode acrescentar detalhes o tanto que você quiser. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma siriema em cima dessa cerca. A siriema é uma ave típica aqui da minha região e além dela ser muito bonita e muito exótica, ela tem um canto que é bem marcante. Desenhar com o carvão é ideal para marcar figuras maiores, mas para fazer os detalhezinhos de bico, olho e pé, é interessante usar um lápis, porque ele tem a ponta mais fina. Então distribua primeiro e depois vem fazendo os detalhes, corrigindo aos poucos de acordo com o seu entendimento e de acordo com o que você está vendo na sua referência. Faça sem cobrança, curtindo o momento, entendendo a sua capacidade e as suas limitações. A siriema tem poucas cores, então você pode começar pintando ela toda com a cor palha e depois passando a cor sépia. E pode passar misturando direto na tela mesmo, para fazer os tons de cinza. Lembra de sempre fazer a textura imitando a pena. E na asa e no rabo as penas são maiores, diferente do peito, do pescoço e da cabeça. E tudo isso você define no jeito de passar o pincel, com pinceladas curtas no peito e pinceladas longas no rabo e na asa. Ela tem o bico e as pernas com um vermelho forte, então a gente começa passando um vermelho escuro e depois vai manchando com um laranja e faz uns brilhozinhos com amarelo ouro.
depois dela toda pronta, eu senti falta de passar um pouco de marrom aqui na asa, para deixar a asa um pouco mais escura, como é a siriema. Eu gostei tanto dessa siriema, empolguei, então vou fazer mais uma aqui embaixo, só que vou fazer numa posição um pouco diferente. Pintar é assim, deixa a gente motivado, o nosso astral muda, a nossa empolgação de viver aumenta, a nossa autoestima também, e você se envolve tanto, curte tanto esse momento, que não dá vontade de parar enquanto não vê pronto. E o que mais vem pela frente, hein? Bom, aqui eu vou fazer um tamanduá, que também é um animal comum aqui da minha região. E vai ficar legal aqui na sombra dessa árvore. E olha que legal, aqui nós vamos usar as mesmas cores que a siriema, porém ao contrário, nós vamos passar o sépia primeiro e depois manchar com a cor palha. E aqui também dá para perceber muito bem a diferença de textura, a diferença do jeito de passar o pincel, porque aqui são pelos, então a gente tem que deixar tudo bem riscadinho. E lá na siriema não, são penas, então as pinceladas são diferentes, de soquinho, são pinceladas curtinhas,
para imitar as penas curtas. E aqui também eu vou usar a cor marrom que a gente usou lá na Siriema. Só que aqui a gente também vai usar ela um pouco diferente, vai ser mais forte. E depois de pintar o tamanduá, eu senti falta de fazer uma sombra, uma cor mais escurinha aqui no pé dele. Então por isso vou refazer esse capim aqui, essa região embaixo dele, colocando o verde oliva com um pouquinho de marrom. E depois de tudo pronto, deu vontade de fazer uma casinha que aparece lá na foto, mas eu não ia fazer. Mas agora mudei de ideia, então dá para encaixar ela ali atrás da árvore, então vamos começar. Depois de fazer o desenho com carvão, a gente pode usar as mesmas cores, o palha, o sépia e o marrom. Só que diferente do jeito de fazer o pelo, diferente do jeito de fazer as penas, aqui nós vamos fazer o reboque da parede, meio sujinho assim, com esse tom de cinza. E depois usar o marrom e o sépia para fazer o telhado.
Eu também estava em dúvida se eu ia fazer esses raios do sol como tem na foto. Mas depois de tudo pronto, deu vontade de fazer. Então, vamos colocar um pouquinho de branco nesse copinho e algumas gotinhas de água, para ficar bem líquido, bem úmido. E aí, com um pincel bem macio e a tinta bem aguada, bem transparente, a gente vai passando aos poucos, com calma, devagar, clareando e fazendo os raios do sol. Espera secar um pouquinho e vai reforçando e matizando até ficar do jeito que você imagina. É um momento bem delicado, porque afinal a gente pode estragar toda a pintura fazendo isso, mas é um risco que a gente corre. Mas também pode ficar mais bonito. Então arrisque-se, não tenha medo. Tudo você consegue corrigir depois se precisar. E afinal é fazendo assim que a gente aprende. Então, mãos à obra. E no final estou gostando do resultado. Passa um pouquinho, espera secar, passa mais um pouco, espera secar até ficar do jeito que a gente imagina. Então me conta aí se você está gostando, se essas dicas foram boas para você. Porque a minha missão aqui é levar conhecimento para as pessoas para que realmente faça diferença na sua vida. E essa é a minha satisfação, ver que você está realmente motivado para fazer as suas pinturas. Porque eu sei o quanto essa terapia é importante na vida das pessoas. E você que também acredita no poder de cura da arte, comente aqui nesse vídeo e me ajude a levar esse conhecimento para ajudar o maior número de pessoas que realmente precisam dessa terapia. Acompanhe também os vídeos que posto todos os dias e participe das lives que faço toda terça e quinta. É muito importante colocar a sua assinatura. Faça com a sua caligrafia, com o seu jeito de escrever, com o jeito que você se adapta ao pincel. É uma marca sua. Vale abreviar ou criar um design seu. O importante é você registrar o seu quadro ali com a sua marca. E eu recomendo que na frente da sua pintura você coloque somente o seu nome, sua assinatura. Deixe para colocar data e mais informações atrás do seu quadro. E agora um lembrete muito importante, toda vez que você terminar uma pintura, precisa lavar o pincel. Não deixe o pincel para lavar no outro dia. Já lave assim que você terminar de pintar. Bom, e aí? Terminada a pintura, é só colocar na parede e curtir. Convide as pessoas para ver, receba as críticas e elogios e entenda que sempre você vai ter o que aprender e o que melhorar. Mas curta o seu momento, curta a sua pintura e seja feliz. E os materiais usados nessa pintura foram uma tela de 1,80 m por 1,20 m, carvão para desenho, borracha para apagar o carvão e alguns pincéis tipo trincha, pincéis que são mais durinhos de cerda de número 20 e número 12. E pincel de pelo macio de número 12, número 4 e número 0. Também copinhos descartáveis, látex de pintar a parede, uma bisnaga de corante azul e tinta PVA nas cores palha, amarelo-limão, verde-maçã, verde-pistache, verde-oliva, sépia, marrom, amêndoa, amarelo-ouro, laranja e vermelho. E também um paninho descartável e água para lavar os pincéis.